Feitan é um mistério ambulante. Desde a primeira aparição dele, aquele jeito silencioso, o sorriso sádico, a fala truncada na versal japonesa. Tudo nele grita, não se aproxime se quiser viver. O mais intrigante é como ele parece ser um dos mais cruéis da trupe, mas ao mesmo tempo tem esse senso de justiça própria. Tipo quando ele enfrenta a Zazan e ativa o Painpacker, que é basicamente a dor que ele sofreu virando uma arma. Isso diz muito sobre ele. Ele sente prazer em torturar, mas também precisa sentir dor para ser mais forte. É quase como se ele usasse o sofrimento como combustível. Uma forma distorcida de empatia, mas ainda assim empatia. E o fato de ele ser o substituto do Uvogin, como líder da divisão de ataque, também mostra que, apesar da aparência frágil e comportamento reservado, ele é respeitado pra caramba entre os membros. Além disso, Feitan e Chrollo têm uma sintonia silenciosa. Não é uma amizade explícita, mas uma conexão baseada em entendimento mútuo. Os dois compartilham essa aura calma, letal e extremamente lógica, como se não precisassem de palavras para se alinhar. É como se Feitan fosse o braço da punição de Chrollo. Ele executa sem questionar, mas não por submissão, e sim por propósito comum. Em um momento com a Shizuko, onde ela queria duelar novamente com Gon na queda de braço, Feitan a repreende, dizendo que eles não têm tempo para aquilo. Não há espaço para ego ferido ou sede de vingança pessoal na missão da trupe. Isso mostra não só o comprometimento dele, mas o respeito que os outros têm por sua liderança. Ele é o tipo de cara que fala pouco, mas quando fala, todo mundo escuta. Até a Shizuko, que é meio avoada, reconhece essa autoridade nele. E essa personalidade parecida com a do Chrollo levanta aquela pulga atrás da orelha. Será que no fundo ele se vê como alguém capaz de liderar caso o Chrollo falhe? Ou será que ele se identifica tanto com ele que prefere seguir sem contestar, porque vê no Chrollo uma extensão dele mesmo? Ele é cauteloso, mas não tem problemas em assumir o risco quando necessário. Assim como foi feito quando Kurapika capturou Chrollo, ele automaticamente deixou claro que não deveria haver acordo e que eles deveriam ir atrás do Kurapika, ao invés de fazerem a troca dos reféns. E o mesmo foi pensado por Chrollo. Isso mostra que ambos têm um pensamento alinhado. Essa decisão dele diante do sequestro do Chrollo mostra que ele não só é leal, mas que também entende a essência da trupe. O orgulho, o desapego à vida individual e a recusa em se curvar diante de inimigos. Feitan não é só um executor. Ele é um estrategista frio, que valoriza o legado e a filosofia do grupo acima até mesmo do líder. Isso é uma mentalidade de comandante, não de subordinado. O fato de ele ter chegado às mesmas conclusões que o Chrollo, sem sequer consultá-lo, reforça que ele pensa como líder. Não é só proximidade, é espelhamento mental. E se um dia Chrollo caísse de forma definitiva, Feitan seria o mais preparado para manter a trupe viva sem perder a essência. Talvez não com o mesmo carisma, mas com a mesma visão de mundo. Pragmática, sombria e inabalável. Você já parou para pensar que talvez o motivo dele nunca contestar o Chrollo seja justamente porque ele não precisa? Porque ele já é o Chrollo, de certa forma. Só que na versão mais afiada e silenciosa. Sua habilidade a Painpacker é uma das mais simbólicas da série. Funciona mais ou menos assim. Quanto mais dor o Feitan sofre, mais forte é o contra-ataque. Ele literalmente transforma o sofrimento em destruição. E isso já revela muito. Ele não tem medo da dor. Ele a aceita, a sente intensamente e a usa como combustível. Ele é vingativo por natureza, mas de uma forma fria, quase ritualística. Ele não perdoa fraqueza ou resistência, por isso a punição dele vem com requintes de crueldade, como a fornalha solar que queima lentamente o oponente. E acima de tudo, ele vê o mundo como um ciclo de causa e consequência. Me machucou? Vai pagar com dor multiplicada. Feitan é classificado como um usuário de tipo transmutador, mas muitos acham que ele tem características de especialista ou mesmo emissor, justamente por causa da forma como manipula a energia para criar aquela armadura sombria e o sol ardente. Isso também reforça que ele é alguém que não se encaixa perfeitamente em padrões, como sua fala,
sua origem e até sua função na trupe. Ou seja, a personalidade dele, carregada de dor contida, sadismo frio e foco total na punição, se manifesta com perfeição em seu estilo de luta. Feitan não busca vitórias rápidas ou estratégias mirabolantes. Ele quer pagar na mesma moeda ou com juros. Ele é o carrasco da trupe, o executor, e sua nen é a ferramenta de um justiceiro torturado pela própria natureza. Nas cenas em que o Feitan aparece ou ganha destaque, muitas vezes toca aquele tema sombrio, o mesmo que é associado à família Zoldyck. Isso, somado ao fato de ele ser um assassino sádico, ágil, com autocontrole corporal e resistência absurda à dor, já foi combustível suficiente para levantar a teoria dele ser um Zoldyck. Mas como você bem disse, parece mais uma coincidência estilística do que um indicativo real. Até porque a escolha das músicas. Vamos quebrar os pontos, o que reforça a teoria. A trilha sonora é o ponto mais citado e realmente levanta a sobrancelha. Aquele tema é bem marcado. As características físicas e psicológicas. Feitan é pequeno, calado, letal, tem olhos afiados e habilidades parecidas com as da família. Parece até uma versão ainda mais insana do que Lua. A resistência à dor e tortura, algo que os Zoldyck treinam desde crianças. A ausência de origem revelada. O passado dele é completamente desconhecido, o que sempre dá espaço para a teoria. Mas o que quebra essa ideia? Nenhum membro da trupe ou da família Zoldyck menciona isso. E cara, se o Feitan tivesse algum laço com o Zoldyck, mesmo que fosse um bastardo renegado, alguém teria citado, nem que fosse com desprezo. Silva e Zeno enfrentaram a trupe. Se Feitan fosse um parente, isso seria explorado ali, ou ao menos geraria uma reação diferente. O estilo de luta é diferente dos Zoldyck. Eles tendem a ser mais diretos, baseados em técnica pura e brutalidade refinada. Já o Feitan é mais teatral e sádico, quase um artista da dor. O próprio Togashi nunca deu pistas concretas. E ele geralmente planta sementes, mesmo sutis, quando vai revelar algo grande depois. Minha visão: eu acho que essa teoria é uma ótima fanfic mental, mas o Togashi provavelmente só usou a música como ambiente temático, porque ela carrega aquele peso sombrio e silencioso que casa bem com o Feitan. Talvez seja só uma coincidência estilística, tipo um easter egg para deixar o clima mais denso. Mas, se algum dia fosse revelado que o Feitan foi criado por assassinos parecidos com os Zoldyck, ou que passou por torturas similares, isso não me surpreenderia nem um pouco. Agora imagine o seguinte cenário. Crollo morre, talvez em batalha, talvez num sacrifício poético. A trupe se quebra, alguns desertam, outros enlouquecem, e ali, no meio dos escombros da moral distorcida que sustentava o grupo, sobra o Feitan, aquele que sempre foi a sombra do líder, o executor silencioso, o mais alinhado à verdadeira essência da trupe. A dor, o orgulho e a lealdade absoluta ao propósito. Ele não pediria para liderar. Ele apenas continuaria andando na mesma direção, e os poucos que restassem o seguiriam. Não por amor, não por carisma, mas porque ele encarna o espírito da trupe. Ele seria um líder pela ausência de alternativas, como uma lâmina que resta após todas as outras quebrarem. E isso seria brutalmente poético, porque ele, que sempre viveu na sombra, teria que enfrentar a luz do comando. E talvez, nesse processo, ele começasse a questionar, não os outros, mas a si mesmo, um final agridoce. Feitan como líder, guiando o que sobrou da trupe como uma espécie de ceifador, frio, fiel ao legado, mas carregando o peso de todos que caíram antes. Talvez ele até reescrevesse o propósito da trupe. Não mais apenas roubar ou matar, mas se tornar algo mais simbólico, um culto à dor, à punição ou à própria ideia de causa e consequência. Esse seria um final interessante para a trupe. Deixe nos comentários a sua opinião.